Galera, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você vai conectar o seu cloud com as suas redes sociais, como o Instagram, o YouTube e até as suas ferramentas de tráfego pago com o Meta Ads e o Google Ads. Isso vai ser irado demais porque você vai conseguir interagir com o seu cloud para fazer análise de dados, criar relatórios, pensar em estratégias ou qualquer tipo de automações com o Cloud Chat, Cowork ou lá no Cloud Code. Super importante, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar duas ferramentas completas e duas têm seus prós e seus contras. E os materiais do vídeo eu vou deixar aqui no link da descrição para depois você só seguir o passo a passo da instalação e uso ali no seu cloud. Sem mais enrolação, bora lá. E a forma 1 da gente fazer a conexão do cloud com qualquer outra ferramenta é via API ou credenciais. Então a gente poderia fazer dessa forma, só que é um pouquinho chato e um pouco difícil. Por quê? Ele acaba sendo um pouquinho burocrático. Cada ferramenta você vai ter que seguir o passo a passo e as instruções daquela ferramenta. Além disso, em alguns casos o token vai expirar. Então depois de você fazer aquela conexão, você vai ter que ir lá fazer a integração novamente. Outro ponto que pode ser um pouquinho técnico demais para quem nunca mexeu em alguma ferramenta via API. Por exemplo, a gente vai ter que fazer a configuração aqui da autenticação, do Client ID, do webhook e também para cada ferramenta a gente vai ter que repetir todo esse processo, tá? Então, não é uma forma muito difícil, tá? Mas para quem está começando e que não é técnico, que é o nosso público do canal, a gente quer deixar tudo bem mastigado e organizado para você. Por exemplo, lá no Google ou no YouTube, para você conseguir conectar via API, você teria que acessar o seu Google Cloud Console. Não sei se você já acessou, mas acaba sendo um pouquinho chato mexer ali na ferramenta, são muitas e muitas opções. É normal a gente ficar perdido. E também ativar a API, depois configurar a autenticação e gerar credenciais. Depois que você faz uma vez é tranquilo, mas para quem está começando, esses passos aqui não é nada legal e pode te travar aí na criação da sua automação ou criação do seu app. Por isso tem aqui a forma 2 com o cloud, que ficou muito mais fácil da gente conseguir configurar. Essa forma 2 é a gente conseguir fazer tudo via conectores. Então a gente vai conectar uma vez lá no nosso cloud. Dessa forma a gente vai conseguir usar aquela ferramenta no chat, no Cowork e lá no Cloud Code, tá? E legal que tem ferramentas que elas vão conseguir integrar muitas outras ferramentas. Então ao invés de você fazer integração com, por exemplo, 50 ferramentas, você vai integrar só com uma e essa uma já vai ter integração com as outras ferramentas. Fica muito mais fácil você fazer essa conexão e não importa o tipo de projeto que você está fazendo, tá? Se é no Cloud Chat, se é no Cowork ou se é lá no Cloud Code. Dessa forma aqui fica muito mais fácil, prático e tudo centralizado. Então, por exemplo, a gente consegue colocar o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Google Ads e o Meta Ads tudo num lugar só lá nos nossos projetos do cloud para fazer as nossas automações. E a primeira ferramenta que eu quero comentar aqui chama Windsurr AI, tá? Basicamente é uma ferramenta que ela conecta todas outras ferramentas com foco maior em marketing, tá? Aqui a gente só vai ter leitura de dados. Então, por exemplo, a gente consegue conectar a parte aqui ó, do YouTube, do Google Ads e outras ferramentas de marketing, tá? Depois você pode dar uma olhada aqui, mas é bem legal, a ferramenta funciona bem, só que a gente só vai ter acesso aos dados de leitura, né? A gente vai ter acesso ao Facebook, Google Ads, Facebook Ads, o Instagram, o LinkedIn. Então, dessa forma a gente consegue em um lugar só ter todas essas outras ferramentas. Em relação ao preço, tá? Que é uma parte importante que eu sei que vocês levam em consideração. Aqui a gente consegue ter 30 dias gratuitos no período, tá? Mas a gente também consegue usar de forma gratuita, até um usuário, até 10 fontes, até 15 contas. Então a gente consegue ter esse acesso gratuito para a gente começar a testar e conectar uma ou duas ferramentas, tá? Depois, se você curtir, você consegue aí utilizar nos próximos planos, que a partir de $19 a gente já consegue aí várias fontes de dados, beleza? Vou te mostrar um exemplo aqui dentro do cloud. Dentro do cloud, por exemplo, eu conectei o meu Windsurr AI e ele conseguiu conectar ao meu YouTube. Eu pedi para ele analisar dados da minha última live, que ela deu mais de 30 mil views. Aliás, se você ainda não viu, depois dá uma olhada que tá bem legal. Ela gerou aqui, ó, 1.300 inscritos, ela conseguiu 3.500 horas assistidas, 2.500 likes. Então aqui, ó, no primeiro dia teve as views, depois os inscritos por dia. Então dessa forma aqui, é só um exemplo, tá? Eu vou conseguir conectar o meu cloud aos meus dados ali do Instagram, aos meus dados do YouTube, aos meus dados do Google Ads, do Meta Ads. Eu poderia usar não só pelo chat, mas eu poderia usar também pelo Cowork para fazer nossas automações, ou poderia usar lá no Cloud Code para fazer automações mais robustas e projetos mais robustos, tá? Então bora aprender como a gente faz isso passo a passo. Primeiro de tudo, você vai vir aqui no Windsurr AI e criar a sua conta, tá? Start for free. Então vai lá, cria sua conta e bora junto comigo. Aqui eu já tinha criado minha conta e basicamente você vai ter as ferramentas aqui que você consegue conectar, tá? Então você consegue conectar a várias ferramentas para adicionar esses dados, é muito massa. Aqui eu conectei o Instagram e o YouTube. E o processo de conexão é super simples, tá? É só você clicar aqui e você vai logar com a sua conta. Então no caso eu conectei ao canal da No Code Startup e conectei aqui ao Instagram da No Code Startup. Então é só vir aqui, vir no e-mail,
conectar sua conta que ele vai conseguir já puxar os dados. Faz isso aí e bora pro próximo passo. E olha só, se você está curtindo esse conteúdo, já deixa seu comentário aqui com a sua dúvida ou a sua sugestão, que a gente vai ler e responder todos os comentários. Voltando no Cloud, você vai vir em personalizar e aqui a gente vai vir em conectores. Em conectores você vai vir aqui em mais e navegar conectores. E aí você vai digitar o Windsurr AI, tá? Aqui o meu já está conectado, mas é só você clicar no botão e ele vai abrir a página do Windsurr AI e vai conseguir conectar. Depois disso, você vai conseguir ter acesso aos seus dados do YouTube, aos dados do Instagram, tudo que você conectar pelo Windsurr, o seu chat aqui do Cloud, ele já vai conseguir te trazer relatórios, vai conseguir trazer dados, tudo com base na leitura. Então, se a gente fizer um resumo aqui dos prós e contras da ferramenta, é uma ferramenta muito boa porque ela é super prática e simples. Você viu aqui que em menos de 5 minutos a gente consegue fazer essa conexão. Então, o que funciona muito bem? A gente consegue ser muito fácil para conectar, então sem configuração técnica, mais de 300 fontes no lugar só. Ele tem um pouco foco maior, né, em dados de marketing, então especializado aí em tráfego pago, dados limpos, estruturados. E a gente consegue fazer todas as perguntas em português. Então, super simples, fácil, focado para o marketing. O que limita? Principalmente essa parte aqui. Ele só vai ter acesso à leitura, tá? Então, você não vai conseguir fazer automações, por exemplo. Você consegue só puxar dados para conseguir fazer relatórios, dashboards e conseguir ver dados. Mas se você quiser, por exemplo, programar um post no Instagram ou programar um vídeo de YouTube, você não consegue com essa ferramenta. Você não consegue interagir com a ferramenta. É só a parte de leitura, tá? Então a gente não consegue ter essa interação com a plataforma. Ele é um foco mais restrito em Analytics e tem um custo, né? Que a gente vai conectar uma ou duas ferramentas e depois já vai ter um custo. Para isso, a gente tem outra opção também que é excelente. É uma ferramenta mais completa, tá? Também tem alguns prós e alguns contras. Mas a outra ferramenta que eu gosto bastante de usar aqui chama Composio, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas vamos entender o que ela faz. Basicamente, ela vai ter alguns prós muito positivos aqui. Por exemplo, tem mais de 500 ferramentas para você fazer a integração. Você consegue ir além da leitura. Então aqui, a principal diferença é que você vai conseguir não só ver os dados, mas interagir com eles. Você vai conseguir criar posts do YouTube, por exemplo. Você vai conseguir, por exemplo, criar vídeos do YouTube, vai conseguir criar posts no Instagram, fazer automações que vão interagir com as ferramentas. Por isso que essa ferramenta, cara, é muito boa. Aqui, a gente vai conseguir publicar os conteúdos, gerenciar campanhas de tráfego, dá para fazer por aqui também. Ideal para automações completas, tá? E o que vai limitar? A gente vai ter que fazer uma configuração e uma autenticação por app, uma vez só, depois vai funcionar. E aqui o Analytics, ele é um pouco menos especializado, tá? Porque a gente consegue não só no marketing, mas em várias áreas. Bora conhecer essa ferramenta. Então é só colocar no Google Composio e entrar aqui no site deles. Então basicamente eles criaram uma plataforma que conecta com outras ferramentas, só que ela é focada para agentes. Basicamente são MCPs. MCP, para você não sabe o que é MCP, é a forma que os agentes conseguem interagir com outras ferramentas e cada ferramenta pode ter o seu MCP para o agente conseguir interagir com ela. Então, essa ferramenta é excelente para os seus projetos que tem a gente já conseguir aí interagir com outras ferramentas da internet, tá? Basicamente, consegue fazer muita coisa aqui. Então, você pode depois dar uma explorada aqui, tem os produtos, né? Que a gente vai utilizar o Composio, tem as soluções. Então, por exemplo, a gente consegue vir aqui, né? E ver soluções também, por exemplo, para marketing. Então, a gente consegue ver as ferramentas que a gente comentou lá, todas integradas, né? Não só aquela parte de fazer ali as automações com o nosso YouTube, Instagram, mas a gente consegue, por exemplo, conectar uma ferramenta de CRM e outro tipo de ferramentas dessa forma. Aqui em Toolkits é a parte mais interessante, ó. Aqui vai mostrar todas as ferramentas que a gente consegue conectar. Então dá para conectar o Gmail, Outlook, os Google, Supabase, banco de dados, planilha, aqui tem o Asana, tem o GitHub, tem o Microsoft Teams. Então, cara, tem mais de 500 ferramentas aqui, é excelente. Mas chega de enrolação, bora ver como que a gente vai fazer lá no Cloud. Só para você ver um exemplo, tá? Eu conectei aqui com o meu Instagram e no caso eu puxei os dados também, ele conseguiu já acessar todos os meus dados na minha conta aqui do Insta, tá? De 1 a 17 de junho. Tivemos um alcance aqui de 3 milhões, 30 mil likes, então a gente consegue ter essa interação. Mas aqui não é só leitura, tá? A gente vai conseguir também, por exemplo, automatizar posts, criar posts lá de uma forma automatizada. Por isso que a ferramenta é muito boa. Beleza, e como que você vai fazer? Você vai vir aqui em Get Started e criar a sua conta no Composio, beleza? Vai lá e bora junto comigo. Então eu já estou aqui na minha conta, não precisa ficar preocupado aqui com umas coisas de código, é tranquilo, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente pode vir em Toolkit e consegue ver as ferramentas, tá? E como que você vai fazer a conexão? Vamos supor que você quer conectar com o YouTube, né? Então eu vou vir aqui, YouTube, e daí vou vir aqui em Add Project, tá bom? É só você adicionar um projeto. Eu já fiz o meu aqui, mas clica nesse botãozinho, beleza? Depois disso, você vai conseguir vir aqui, ó, em Auth Configs para ver todos os seus projetos, ó. Então eu tenho o YouTube aqui,
no caso, Meta Ads e o Instagram, tá? Daí você vai clicar no YouTube, tá? E aí a última coisa que você vai precisar fazer é conectar a conta. Basicamente vai fazer uma integração ali super simples com o Google, né? Com a sua conta do YouTube, e daí ele já vai liberar esses dados aí para você. Então você vai conseguir fazer toda a interação via YouTube. Então é só clicar aqui. Para qualquer outra ferramenta é a mesma coisa, tá? Então por Instagram você precisa fazer isso e para as outras ferramentas também. Aqui no Meta Ads precisa seguir mais alguns passos depois em relação à conta de anúncios, tá? Mas também é super simples. Dessa forma a gente volta lá pro Cloud. Lá no Cloud o processo também é muito similar, só que a gente vai fazer o que, ó? Você vai pesquisar por Compose, aí você vai copiar isso daqui, ó, porque é uma conexão MCP, tá? Então é só copiar esse link aqui do Cloud. Aí você fecha, vem aqui e adiciona um conector personalizado. E daí você coloca aqui, né, Compose e coloca o URL do seu conector, ó, Compose/MCP e vai em adicionar. Basicamente, você vai ter que logar aí na sua conta do Compose, ele vai integrar e basicamente o seu Cloud vai ter acesso aí ao seu Compose, que o seu Compose vai ter acesso ao YouTube, Instagram, Meta Ads, Google Ads e todas aquelas ferramentas que eu já falei. Depois aqui no Cloud, precisa também fazer o login novamente, tá, no YouTube para liberar. Então essa é uma parte um pouco mais burocrática, mas depois disso você já vai ter acesso não só à leitura, mas também à gravação aí de posts ou criação de conteúdo, edição aí de conteúdo. Então vai ter um poder muito positivo para você criar qualquer tipo de automação. Se você curtiu esse conteúdo e quiser dar um passo a mais no seu aprendizado de automações, projetos com cloud e outras ferramentas IA, eu te convido a participar do nosso ecossistema, nossa escola de IA focada para profissionais não técnicos. A gente tem formações completas onde você aprende tudo passo a passo e também a nossa comunidade aí que você consegue, por exemplo, tirar suas dúvidas em live todos os dias para nunca ficar travado. Então, se quiser aí dar um passo a mais e conseguir criar esses projetos de uma forma aí mais robusta, venha conhecer a nossa formação no No Code Startup, beleza? Te vejo no próximo vídeo.